façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Minha atenção aqui, o Caio Blinder. Oi, Caio. Enquanto isso no Irã, parabéns a essas mulheres corajosas. Uma mulher que tentou lutar contra os caras ali que atiraram do carro e começaram a bater nela porque ela estava sem o véu e tudo mais. Aí eu pontuei que, puxa vida, será que um jornalista do quilate de um Caio Blinder, tantos anos fazendo jornalismo, será que ele não sabe que não é nenhuma novidade que o Lula é próximo dessa turma, que ele era lá no primeiro governo muito próximo do Ahmadinejad, que queria varrer Israel do mapa? Será que ele, como um judeu, fez o L sem saber que Lula iria atrair mais para perto regimes nefastos, como o regime dos ayatolás no Irã? E aí alguém falou assim, Consta mentiu? E ele respondeu, Bolsonaro nunca foi próximo de Israel. Mentira, sempre foi. Ele idolatra a nação imaginária dos evangélicos, preconceito de um judeu secular, comunista. E tem afinidades com meliantes como Netanyahu. Meliantes como Netanyahu à frente de uma coalizão de governo golpista recheada de fascistas. Será que o Caio está dizendo que não existe, então, democracia em Israel, já que Bibi Netanyahu foi eleito pela 5ª vez? Não há, Caio, democracia em Israel? Bom, tudo isso é só para mostrar o seguinte. Essa turma da esquerda secular, mesmo quando é da comunidade judaica, atenta contra seus próprios interesses por puro preconceito ideológico. É o tal fanatismo, né, religioso de quem acha que é desprovido de superstições e religiões, né? Porque segue apenas a ciência e, no fundo, é um crente fanático da religião secular, do esquerdismo, a ponto de fazer o L, apoiar um cara que apoia o Irã e virar as costas para quem defendia, sim, Israel e sua democracia. Bom, ainda na questão da guerra cultural, tem um editorial na Gazeta do Povo mostrando como a Inglaterra instituiu o crime de pensamento para proteger o abortismo. Trata-se do caso do Smith Connor, que fica em silêncio em frente a clínicas de aborto, rezando, orando. Mas parece que a oração silenciosa dele faz dele uma pessoa extremamente perigosa aos olhos do abortismo. Olha aí a religião secular do Caio e companhia. Tão perigosa que é preciso oferecer às clínicas de aborto uma proteção legal que nenhum outro tipo de local público tem. Quer dizer, a simples presença de alguém rezando que lembra que o que está sendo cometido lá dentro é um crime satânico, que é relativizar a vida humana, que deixa de ser sagrada e passa a valer menos do que um ovo de tartaruga, a simples presença do crente rezando ofende tanto os seculares da ciência, que querem matar bebês em paz, que eles precisam de proteção legal para afastar os religiosos. Por falar nisso, Satã, Deus e tudo, eu não sei quanto a você, eu sou roqueiro, né, de longa data, e no Esquerda Caviar eu dediquei um trecho do capítulo sobre juventude à questão do rock, porque existe uma divisão aí. Tem conservadores que acham que o rock é satânico e que precisa ser rechaçado, e tem gente que lembra, como o Tom Stopper, que o rock foi um instrumento fundamental para os anticomunistas do leste europeu. Então, eu sou roqueiro, tá? Eu tenho meu canal de bateria, Rod Constant Drums, vai lá, inscreva-se, tem quase 15 mil pessoas. Eu tenho tocado 3 músicas por dia, é tudo nas pressas, eu ouço uma vez e já toco, então não cobre perfeição, tá? É um hobby para desopilar o fígado e encher a pancada lá nos tontons vermelhos. Mas, digressão longa para dizer o seguinte, Alice Cooper, vocês sabiam disso? Eu não sabia. O Alice Cooper foi cancelado por uma empresa de cosméticos após se opor a cirurgias de transição de gênero, de sexo,
para as crianças, a turma da ciência que ignora a biologia, né? E aí você vai procurar um pouquinho mais. Eu não tive tempo de traduzir, de legendar, mas dá para compreender o big picture, mesmo quem não fala muito bem inglês. Ele está dizendo basicamente o seguinte: Cristo é ignorado, negligenciado e difamado, e as pessoas tinham que ouvir mais a sua mensagem. Most people I know, young people think Jesus Christ is a swear word. They have no idea that who Jesus Christ is. Yeah. He's not preached enough. Yeah. You know, most written about character of all time Yes. in history, Right. and yet people go out of their way to not believe in him. Why do you think that is? I think it's because they don't want to give up their godship. Yeah. You know, they want to be. I'm a good enough. They believe the Hollywood version of, oh, I do more good than bad, that kind of thing. And I go, why is that? Satan's got you right where he wants you. In Matthew 16:24, Jesus said, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Impressionante, né? Inclusive a parte que diz que Satã quer que você esteja exatamente nesse ponto, que diz, não, eu faço coisas boas, eu tô salvo, né? Alice Cooper, rock. a banda Stryper, né, do Michael Sweet, líder, era uma banda que tocava rock de boa qualidade, To Hell with the Devil, né? Só músicas enaltecendo Jesus Cristo. Então, não fiquem com preconceito com o rock em geral. Ainda na questão da guerra cultural, e aí sim, algo bem satânico que eu mostrei essa semana aqui, vocês viram aquela apresentação na escola, no CIEP do Rio de Janeiro, em que gente com uma máscara de cavalo, alguns alegam que é simbologia pedófila, com bailarinos do sexo masculino, né? Eu ia dizer homens, mas do sexo masculino, dançando de uma maneira afetada, pareciam libélulas no cio, tudo isso em frente a crianças da escola pública. Depois de tanta repercussão, o prefeito Eduardo Paes se manifestou, bancando o conservador. Não passa. Ninguém cai nessa, Paes. O Flávio Gordon, o antropólogo de direita, o segundo, o único que eu conheço, disse, ora, agora o prefeito da minha cidade resolve posar de conservador, defensor das crianças. Logo ele, que na última década vem se alinhando a partidos e movimentos políticos, que por meio de uma concepção revolucionária da pedagogia, promovem sem cessar a sexualização precoce das crianças e que fulminam os críticos com estigmas tal como reacionários, retrógrados, homofóbicos, transfóbicos, etc. Seja sério, senhor Eduardo Paes, e não fuja das consequências de suas próprias opções políticas e ideológicas dos últimos anos. Eu só acrescento o seguinte, se ele fosse sério, ele não seria o típico malandro carioca que liga para o Lula, pô, presidente, sítio em Atibaia, sei lá o quê, né? É o típico malandro carioca que não merece nenhum respeito de gente séria. Mas esse caso que eu mencionei nos lembra para onde vai o dinheiro da cultura, para onde vai o dinheiro dos impostos que supostamente financiam a cultura no Brasil. Esse grupo que viralizou com essa apresentação Cavalo no Cio, olha o título, né? Para crianças em escola municipal do Rio, ganhou um edital de R$50 mil da Secretaria da Cultura. Então, quando a gente paga nosso imposto todo mês, imposto suado, em cima de tudo que é produto que a gente consome, imposto de renda, a gente está ajudando a financiar vagabundo satânico que leva mensagem podre para crianças em escola pública. Por falar na questão da escola pública, olha como é que o Globo dá a notícia. Secretaria de Educação do Rio afasta a direção de escolas que receberam a apresentação com suposta conotação sexual. Suposta! Olha o suposto aí voltando. Se o bandido matou a vítima, está com o fuzil na mão, fumaça saindo, a bala o cano está quente ainda. Tem vídeo mostrando. O Globo vai lá e fala suposto criminoso. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro é criminoso, desviou, não tem suposta. Suposta conotação sexual é de fazer cair o queixo, como diz o meu amigo Mauad.
esse jornalismo da Globo deve achar que seus leitores são idiotas, né? Depois, negacionistas são os outros. Bom, eu só acrescento que sim, leitores do Globo são idiotas, à exceção daqueles que precisam ler para ossos do ofício, como é o meu caso, tenho certeza, do próprio Mauad. Por falar no Mauad, ele também chamou atenção para isso aqui. Que absurdo, né? Como podem querer obrigar funcionários a bater ponto? Daqui a pouco vão querer obrigá-los a trabalhar também. Assim não dá. Sinto o cheiro de discriminação no ar. Tudo isso por quê? Porque os funcionários da Unicamp entraram em greve na segunda-feira, porque eles são contrários à implementação do ponto eletrônico na universidade. Bom, eu, em defesa dos grevistas, vou dizer o seguinte: a Unicamp causa muito menos mal ao país se todos os professores ficarem fumando maconha e não derem nenhuma aula, né? Matarem a aula, não comparecerem. Então eu sou contra o ponto eletrônico no caso da Unicamp, porque é melhor eles não trabalharem, viu? Como dizia Roberto Campos, ou a gente acaba com a Unicamp, ou a Unicamp acaba com o Brasil. Profeta, né? Porque não acabamos com a Unicamp e a Unicamp está acabando com o Brasil. Por falar em educação e valores, né? Champinha já pagou o que devia, disse o pai da Liana Friedenbach, que foi morta há 20 anos no crime que chocou o Brasil. Veja, eu não quero me colocar no papel desse pai. Eu não quero nem imaginar a dor, o sofrimento. E talvez a forma que ele encontrou para aguentar seja perdoar. Apesar do que muita gente confunde perdão com esquecimento ou impunidade. Do ponto de vista cristão, não é a mesma coisa. Você perdoa a pessoa que realmente se arrependeu, e se ela realmente se arrependeu, ela vai pagar pelos pecados e pelos crimes neste mundo, né? E tentar buscar a salvação no pós-morte. Mas, mesmo que ele tenha, por desespero, por sei lá o quê, chegado à conclusão de que o criminoso, psicopata, que fez o que fez com a sua filha e o namorado, já cumpriu a pena suficiente, isso seria uma opinião dele. Como pai, né, da vítima, ele tem direito a essa opinião. Nós, como sociedade, temos o direito de olhar e falar assim, tá, ok, guarda a sua opinião para você, o sistema vai ignorar. Porque a punição não é vendetta pessoal. Se alguém faz alguma coisa com um parente meu, não sou eu que escolho a punição. Por isso existe o império da lei, o Código Penal, o julgamento, o júri, tudo isso. Atenuantes, agravantes. Por quê? A punição não é para, em primeiro lugar, ressocialização, como muita gente de esquerda pensa. Ela é para afastar meliantes perigosos do convívio da sociedade. E esse Champinha, claramente, é um psicopata. Então, ele ser solto significa colocar em risco terceiros. A vida da moça que foi morta não retorna. O pai não tem esse poder, mesmo perdoando, não tem o que ele possa fazer para trazer a filha de volta. Mas nós, como sociedade, podemos impedir psicopatas como Champinha de fazer novas vítimas. E é disso que se trata a punição. Por isso que, para um crime hediondo, nefasto desses, a única pena aceitável, que não a pena de morte, é a prisão perpétua. Só que o Brasil não tem esse troço, né? Porque o Brasil é o país da impunidade. Eu digo isso com muita tristeza, mas eu vi esse vídeo hoje, tem um pouquinho mais de 10 minutos, os 10 mais perigosos prisioneiros. E um é mais psicopata que o outro, né? Matou vários companheiros de cela, de prisão. O último caso é de um brasileiro. Todos os outros são de gringos. O último caso é de um brasileiro. Pedrinho Matador. Dos 10 psicopatas assassinos, inclusive de outros presos, adivinha qual é o único que não está preso? Que está solto. E não é porque fugiu, não. É pelo sistema judiciário mesmo. Acertou. É o último. Eu estou dando spoiler para quem vai ver o vídeo. É o Pedrinho Matador. Pedrinho Matador não só está solto, como ele tem um vídeo, um canal de vídeo no YouTube. Não sei se está desmonetizado ou não. O meu está.
Então, assim, a gente pode pensar, puxa, ele matou mais de uma centena de pessoas, mas pelo menos ele não criticou o STF ou o processo eleitoral. É ou não é? Então, puxa vida, Pedrinho merece uma segunda chance, assim como o Champinha. Esse país é um circo, né, gente? Agora, quando o PT está no governo e aí tem que matar um ou outro bandido com a polícia, porque, afinal de contas, tem um Estado para governar, mesmo que seja um Estado com o maior índice de violência no país, como é a cidade de Salvador, né? Aí a esquerda se cala em relação às chacinas. Justiça seja feita, a Mônica Bergamo e o Hélio Gaspari, que são dois esquerdistas, petistas, se manifestaram, né? Eles estão falando do recorde de assassinatos da PM da Bahia, que sob governos do PT se transformaram, a polícia se transformou na que mais mata no país, no governo Rui Costa, ministro de Lula, as mortes quadruplicaram. Eu imagino que a Mônica Bergamo, se for encontrar esses dias o amigo Zé Dirceu, não vai ser um encontro muito amigável, né? Mas de vez em quando, até a Folha de São Paulo, até o Hélio Gaspari, até a Mônica Bergamo acertam, porque até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. Por falar em violência, Lula critica mortes por bala perdida. Não queremos polícia matando criança. Ele não perde uma oportunidade de atacar a polícia, até porque bala perdida não necessariamente vem da polícia, pode vir do fuzil do traficante, né, Lula? Mas isso é um detalhe. O resumo da ópera bufa toda, do esquerdismo, foi dado pela Liliane Ventura hoje. Eu vou ler aqui. Esquerda não luta pelo viciado, e sim pela legalização das drogas. Não luta pela criança, mas pelo pedófilo. Não luta pela propriedade, mas pelo invasor. Não luta contra bandidos, e sim contra a polícia. Não luta pelo trabalhador, mas pelo pelego sindicato. Ela não luta pela educação, e sim pela doutrinação. Ser isento nessa guerra favorece o inimigo. Resumo perfeito.